Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente dos estúdios Superlógica aqui do Condomínio Informal. Espero que vocês gostem, vocês já viram no programa da semana passada, tá maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a intimidação velada dos condôminos para o síndico. É um assunto importante, né? Roda a vinheta aí, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui no Condomínio Informal. Hoje nós vamos falar sobre a intimidação velada ao síndico. Com certeza, se você é síndico, se você trabalha no ramo condominial, você já passou por isso. Dificilmente a pessoa vai chegar em você, principalmente a mim, ao Carlos, com o nosso tamanho que a gente tem, e vai fazer uma ameaça direta. Mas quase todos os dias nós recebemos ameaças veladas de difamação, de ameaça de calúnia, ameaça física velada, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Van, você pode começar? Com certeza. Rogério, realmente está sendo um desafio enorme aos síndicos, moradores, síndicos externos, lidarem com o ser humano. Lamentavelmente, as pessoas em total nível de selvageria, entendem que o síndico, ele é abaixo de um funcionário do condomínio, porque funcionário tem todos os seus direitos garantidos pela Constituição, pela CLT, pela legislação, e eles entendem que o síndico não, que o síndico é um escravo, não é? Eu diria que o síndico é abaixo de um ser humano. Pode continuar. Que o síndico é um escravo, que ele tem que ouvir calado de preferência e fazer aquilo que é mandado. Existem pessoas maravilhosas dentro dos condomínios. Pessoas dignas de um Oscar por tanta humanidade, por tanto carinho, por tanto amor. Mas, infelizmente, uma boa parte dos moradores de bem ficam quietos, ficam inertes para não ter que entrar em conflito com os seus vizinhos, porque, afinal, o síndico profissional, inclusive, ele pode sair, ele pode renunciar, ele pode não aceitar mais determinadas situações dentro do prédio. No entanto... Ele não deve aceitar. Não deve, né? Mas, com o vizinho, às vezes, ele não consegue, a não ser que ele venda o apartamento, a não ser que ele alugue o apartamento e vai morar em outro lugar. Nós, infelizmente, lamentavelmente, estamos nos deparando com situações horrorosas, com situações cruéis, com situações tristes, com vários colegas que estão, além de intimidados de forma velada, tendo os casos de vias de fato, com questões ali de agressividade, ameaça, morte, questões ali de lesão corporal, o nome manchado nem se fala. Eu queria fazer isso está acontecendo e eu acho que a gente podia falar um pouco do que os síndicos podem fazer para tentar evitar e como o síndico pode reagir. Eu diria, não reaja com ignorância, né? Se a pessoa está sendo ignorante com você, perfeito, não faça a mesma coisa, né? Busque os meios legais para pautar as suas atitudes. Eu recomendo mais, né? Quando você está falando em intimidação, é algo maior do que simplesmente um dissabor. Não, intimidação é maior. Então, eu recomendo lavrar, sim, boletim de ocorrência. Exatamente. Ter o seu próprio advogado para cuidar destas demandas, porque você não vai ter cabeça para cuidar. Uma medida protetiva, exatamente, né? Exatamente. Cuidar e fazer com que aquilo que o síndico preza dentro do prédio também seja para ele. Porque eu vejo hoje nomes de síndicos incríveis achincalhados em redes sociais por conta de vingança. Olha que palavra forte. É assim, se eu não tenho o meu direito atendido,
a síndica não serve mais e ela tem o nome ali manchado em canais de reclamação, de avaliação negativa, como se ele já não servisse para mais nada. O ficar quieto também não deve, eu não recomendo a nenhum síndico. Está na hora da gente falar mais do que a verdade, é mostrar esse tipo de atitude para que a gente consiga cortar esse tipo de ação, porque a situação está ficando cada vez pior. É como a gente fala na mediação. Se você não resolve o conflito inicialmente, esse conflito cresce. É como se fosse uma bola de neve que quando você vai ver, você já não consegue mais segurar. E você não pode alimentar. Porque se você Sim. alimentar o gremlin, ele se multiplica. Sim, só que então é por isso que eu falo em meios legais, em buscar os meios legais. Sim, eu concordo e vou dizer mais. Apesar que essas situações de ameaças veladas, essas situações de agressividade para o síndico são mais comuns vindo da massa condominial contra o síndico, tá? A gente também não pode esquecer que existem casos isolados Sim. do síndico agressivo Teve o ano passado um caso, não faz muito tempo, de um síndico que matou uma moradora. E é por isso que eu concordo com o que você acabou de falar, Priscila. A gente não pode alimentar o gremlin. Se o teu papel ali é de gestor, né, no condomínio, com certeza não vai ser através da briga, da agressividade, de outros meios que você vai resolver um problema. Então, é tentar pacificar. Não significa aceitar qualquer tipo de atitude que você sabe que é contrária. Ou esclarecer, né? E a legítima defesa. Veja, você está fazendo uma questão operacional no condomínio. Vamos dar um exemplo. Vai fechar a piscina. Um exemplo, vou suspender ali a piscina porque está trazendo riscos à coletividade. Aí vem um morador que chega e diz, olha, eu vou arrebentar a sua cara. Você vai o quê? Esperar a moradora arrebentar a sua cara, quebrar o seu nariz. Não. Então, olha, Aí existem você situações defender, e eu né? recomendo não atendam moradores sozinhos. Não andem nas áreas comuns do condomínio sozinhos, porque existem situações das quais você é pego de surpresa. Nós tivemos um caso de uma moradora fazendo vistoria nas áreas comuns sozinha. Ela foi simplesmente falar, olha, aqui você não pode brincar, aqui você não pode fazer. O morador foi lá e socou o nariz dela, quebrou o nariz dela. Vai falar o quê? Vai esperar a pessoa? Então, não andem sozinhos, porque a gente está passando por situações de selvageria. O que eu queria dizer é o seguinte, eu já tive uma situação, uma assembleia virtual, em que o ex-síndico pediu a palavra porque ele queria ler uma carta. Ele passou, acho que 50 minutos lendo uma carta, era uma bíblia praticamente. Um desabafo em que ele queria dizer coisas, mas não dizia literalmente, né? Me ofendeu, assim, mas sutilmente. Me ofendeu a empresa, ofendeu um outro morador. No final, quando ele terminou, eu falei para ele, por favor, senhor X, o senhor poderia esclarecer o que o senhor quis dizer quando disse isso, isso e isso? Eu gostaria que isso ficasse gravado. Na hora, ele já falou assim, não, eu não quis dizer, eu não quis falar, eu não quis não sei o quê. Mas ele confirmou, o morador que foi ofendido, ele não confirmou, não perguntou, mas o morador entrou com uma ação contra ele, e inclusive tá aí para ser julgada e tudo mais, mas o confronto, o momento em que ele parou de falar foi que eu falei, por favor, porque ele sabia o que eu ia fazer quando eu estava pedindo aqueles esclarecimentos. Então, ele se passou de babaca. Perdeu a força, né? Porque ele teve que se desdizer. A gente sabe, e quem trabalha nesse ramo há algum tempo, pelo menos, já passou por alguma experiência dessa, que tem moradores que realmente são extremamente agressivos na forma de trazerem um problema, tá? Da mesma forma que a agressividade não funciona para o síndico para responder, a não ser uma legítima defesa,
O Rogério fez um comentário muito interessante no início. Talvez pelo nosso tamanho físico, a gente nunca tenha vivenciado algo desse tipo. Mal sabem né? eles que as menores são mais encrenqueiras, Com mais bravas que certeza. os No grandões. nosso caso É aqui só na ver mesa... o pitbull. Neste caso aqui na mesa, realmente, as baixinhas são as mais complexas. Os grandões aqui são tranquilos. Dá paz. Olha, eu não levo desaforo, não. Não, mas não é levar desaforo. Eu acho assim, olha, é a forma, tudo é forma. Claro. Eu acho assim, existem formas de você responder sem você ser agressivo. Sim. E o que eu percebo é que quando você responde de forma muito diplomática, aí a agressividade é maior. Porque a outra parte, ela não espera que você vai respondê-la primeiro. Ela nem sabe e nem te com tratar educação. daquele jeito, Exato. né? Então ela vai querer sempre fazer com que te provocar para que você saia, entre aspas, do salto para as mulheres. Mas olha só, eu já tive uma situação, graças a Deus é bem isolada, pelo menos desse tipo, foi a primeira e única vez até hoje. Mês que vem eu completo 8 anos no mercado. Vai ter bolo? Hã? Vai, Podemos comemorar com bolinho. E aí, eu tive uma situação num condomínio que a moradora, ela loca o apartamento, entre uma locação e outra, deu um vazamento, alguma coisa que era da coluna, o condomínio foi lá, resolveu... Eu vou resumir a história. Para que a gente pudesse entrar no apartamento e terminar, porque você troca a prumada, depois põe lá a massa, depois você tem que esperar secar para Tem um processo. fazer a pintura e tudo mais. Nossa, para conseguirmos fazer essa última etapa, demorou bastante tempo. E eu sempre mandando mensagem, vamos conversar no condomínio. Eu não sei porque cargas d'água veio ela e a filha. Mas assim, vieram com uma agressividade, como assim, se a gente não tivesse feito nada, como se o condomínio não tivesse assumido a responsabilidade nem nada. A conversa pessoalmente foi do lado da portaria. Durou exatos 3 minutos contados no relógio. E por quê? E depois eu fiz questão de salvar as imagens e falei assim, deixa aqui só por segurança. A mãe da menina, que era... A mãe, na verdade, a menina era a dona do apartamento, porque o pai deixou como herança para ela e para o irmão. A mãe era ex-esposa, ela veio com uma agressividade, começou a levar por 2 vezes... Eu falei para ela, a senhora não precisa gritar, a gente está conversando aqui, podemos esclarecer tudo de forma muito tranquila. Falei 1 vez, 2 vezes, na terceira eu falei assim, como a gente não consegue ter uma conversa, a senhora me desculpe, mas eu tenho outras coisas para fazer, passar bem, bom dia. Virei as costas e fui embora. Mas foi exatamente o que eu fiz com Virei o as costas e morador fui uma embora. vez. Quando a senhora se acalmar, a senhora volta aqui que a gente conversa. Eu fiz isso uma vez, a mulher começou... Sabe a criança mimada? Síndrome do Peter Pan? Começou a bater o pé. Eu olhei e falei, eita! Aí o meu zelador na época falou, misericórdia, o que é isso? Aí eu falei... Calma, que ela precisa de tratamento e nós não somos as pessoas especializadas para tal. O que eu percebo é que quando você retorna com a educação, e sim, nós temos que retornar com a educação, a agressividade, ela aumenta, porque a pessoa quer briga. Mas o que você fala, Van, é que a pessoa só dá o que tem. É isso. Então, assim, É isso. ela não tem educação, ela não tem controle emocional, ela não tem, ela não tem empatia, não tem condição de conversar. É isso. Mas é isso que eu queria dizer. Síndicos, trabalhem o controle emocional. É isso. Eu já passei por uma situação que eu já contei aqui, do cara segurando a porta do carro, 10h30 da noite, depois de uma reunião de conselho, um moço que tinha sido advertido ou multado, eu nem me lembro, e ele segurava a porta do meu carro para eu não sair. Qual que era a minha vontade? De dar um chute nele e fechar minha porta e sair andando. Porque dava para eu só levantar o pezinho e tum no cara. Mas eu não podia fazer isso. Porque de uma maneira ou de outra você tem ali um cargo de síndico e ele não largava. Eu falava, você teria tomado a iniciativa de agressão física. E a única coisa que eu repetia para ele era: volte no horário comercial, marque um horário que nós vamos conversar. Mas é uma intimidação isso. Primeiro, um homem. Segundo, à noite. Terceiro, vai fazer o quê? Vai esperar o cara fazer o quê? Eu, na mesma hora, pego o celular, ligo pro 90 e falo, olha, estou sendo aqui obstaculizada de entrar no meu veículo. Não importa se eu sou síndica, não importa nada pra mim. Ali eu sou ser humano e eu devo ser respeitada. É a minha atitude. Teve uma situação que eu saí de uma assembleia e o morador falou, eu vou acabar com a sua vida. Eu pensei... Devo processar, devo ter paz, devo não sei o quê. Vou sair do condomínio, é minha saúde, é minha vida. Nenhum CNPJ vale uma Mas ABC. é isso, Hoje, é isso, Van. O meu pai ele falou uma coisa, até anotei aqui, ó. Ele falou assim, infelizmente, Vanessa,
os síndicos estão se tornando bodes expiatórios remunerados para alguns condomínios. Vamos malhar o Judas, vamos colocar alguém ali para a gente controlar, mandar, vamos pagar para ele vai ficar quietinho, porque vai estar recebendo a sua nota fiscal todos os meses. Só que nós, síndicos, que temos aí o nosso valor, os nossos princípios muito bem definidos, não devemos nos curvar a esse tipo de comportamento. Se aquele condomínio não quer um profissional do nosso gabarito, da nossa forma, tchau, tem outro. Mas São muitos entendo. condomínios. Agora, o que a gente não pode, verdadeiramente, é nos sentirmos intimidados. Exato. Entendeu? Seja velado, seja declarado, seja da forma que for. Se nós não trouxermos o nosso valor, não vale a pena. Não vale a pena. Ou a gente vai virar manchete de jornal. Ou a gente vai esperar as pessoas nos deixarem doentes, porque as pessoas estão doentes. Então, a gente tem uma atitude que as pessoas falam que eu sou estourada, né? Que a gente... Se tem alguma coisa incomodando, se tem alguma coisa tirando o nosso sono, se alguma atitude não tá em harmonia com os nossos princípios, a gente sai, a gente renuncia. E assim, quanto tempo demora para tomar essa atitude? 2 semanas, no máximo, entendeu? Não, mas eles renunciam muito. Sim, a gente renuncia porque a gente tem uma visão de como as coisas têm que funcionar. E se elas não vão funcionar daquela maneira, a gente prefere não estar. É isso. As pessoas têm que entender que o fato de você sair de determinado lugar não quer dizer que nós sejamos incompetentes. Pelo contrário, nós somos tão competentes que acreditamos tanto no nosso valor. Só que veja, a nossa empresa, a nossa experiência de vida nos fez entender qual é a nossa dinâmica também dentro de um condomínio. Tem que ser um casamento perfeito. E onde a gente quer estar e onde a gente não quer. Isso, exatamente. isso. Muitas perguntas, quando você vai fazer uma entrevista, eles perguntam, mas e se de repente a gente quiser trocar o síndico? No nosso contrato, 30 dias, 30 dias a gente vai embora. O Rogério costuma dizer, nós não gostamos de ficar onde a gente não quer estar, onde quer que a gente esteja. É isso, eu falo igual. Aliás, já que estamos tocando nesse assunto e o assunto E quem vai ser quem é o maior prejudicado nisso? No caso dos nossos condomínios? O condomínio. Vai perder Tem baita gestor. Teve um condomínio que eu saí, que eu renunciei e falei, olha, não sou milagreira, aqui não vai dar certo, estou saindo 30 dias. Os caras me metralharam depois, me falando mal de mim. Por quê? Porque eu saí de lá. Os caras que aprovam contas, os caras que aprovam a previsão orçamentária. Hoje tem condomínios que eles não querem acertar contas, eles querem diminuir realmente o valor considerável que tem no condomínio, e aí eles acham que o síndico tem que ser milagreiro. Aí a gente não faz milagres, a gente não consegue ali multiplicar o pão. O que você faz? Você fala, olha, então encontrem um síndico que vai lá. De dinheiro ainda, isso. Né? E aí quando você renuncia, quando você renuncia ainda, eles falam assim, não, porque ela renunciou, porque não sei... Pera um pouquinho. Arrogante, eu não servia, né? arrogante. E assim, você, Pri, é um tipo de perfil como o meu. Nós somos diretas, nós falamos logo o que a gente pensa, a gente não sabe fazer rodeios, nós não somos políticas, vamos falar a realidade. Nós não somos políticas de verdade, nem quero ser. Eu não posso dizer o que eu digo para as pessoas que acham isso, porque senão o YouTube vai cortar. Mas você veja, a gente é de verdade. Agora, tem perfil que prefere o nosso tipo, tem condomínio que não prefere, por isso que cada um tem seu DNA. Agora, o que não dá é confundir ser assertivo, eficiente, direto com ser bestalhão. Carlos, fala pra gente encerrar. Não, só pra gente encerrar esse ponto, a minha participação nesse comentário aqui está sendo ameaçado veladamente, meu amigo ou minha amiga. Simples. Tome as medidas legais. Faça um boletim de ocorrência para registrar o que aconteceu, para você ter isso registrado. E se for uma ameaça mais, leve o assunto adiante. Chame a assessoria jurídica. Se o condomínio não tiver, você com certeza deve ter. E tome as medidas legais cabíveis. Porque muitas das vezes a gente tem que lembrar o seguinte, muitas dessas pessoas que vêm fazer ameaças ou você está numa conversa, chama uma reunião com o síndico, de repente puxa e põe uma arma na mesa só para... Isso é o quê? Isso é intimidação velada. Imagina se o síndico, por um acaso, também tem arma.
Né? Ele vai falar acabou. assim, só um minutinho, já que você tirou a sua, deixa eu tirar a minha aqui também, pra gente poder conversar melhor. Olha a selvageria. Gente, isso nós não estamos mais no Bang Velho Bang, Oeste, né? Não é... Estamos no século XXI, meu Deus do céu. pessoal, 2024. Não alimente, não deixe virar uma coisa dessas, Isso. né? Deixa Sem crescer. kikiki. Sem mimimi, sem kikiki. Tome atitude, tome as medidas. Pessoal, legais. precisamos encerrar, mas assim, eu acho que uma coisa que eu gostaria também de pontuar aqui é que o nosso lado, nesse caso, é sempre o lado mais fraco, né? O lado do síndico é sempre o lado mais fraco. Nós, como síndicos profissionais, porque a gente está sendo ameaçado fisicamente, a gente pode apanhar, a gente pode tomar um tiro, a gente pode tomar uma surra, seja lá o que for, né? E a nossa empresa está sendo atacada também, o nosso nome no mercado também está sendo atacado. Então, o que está sendo atacado? Nossa integridade física e a nossa profissão, o nosso ganha-pão. Então, a gente pode, além de ter uma agressão, seja lá o que for, a gente também pode perder o nosso ganha-pão, perder a nossa profissão por uma difamação, uma calúnia que não é verídica. Por conta de uma vingança. Por uma vingança que a gente não tem como se defender. É isso. Hoje em dia, a Inquisição da rede social. Antes tinha a Inquisição da Igreja Católica, hoje em dia a Inquisição é da rede social. Coloca lá, ninguém quer saber se é verdade ou se não é, todo mundo já faz o próprio julgamento e acabou. A sua vida... Desmorona. Você virou um profissional porcaria porque... Você foi cancelado. Você foi cancelado porque alguém achou que você devia ser cancelado. Não importa a sua versão, né? Com essa mensagem maravilhosa, a gente vai ficando por aqui. O Buda, velho. Até o Buda saiu da linha hoje. O diretor pediu para eu falar para vocês que é muito importante vocês deixarem seu like, vocês curtirem o nosso canal, vocês distribuírem o nosso conteúdo para que mais pessoas sejam atingidas pelos nossos programas, que a gente consiga disseminar essa informação de qualidade e a gente conta com vocês. A gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.